Todos nós precisamos concordar que por ainda estarmos nessa vida terrena, temos obrigações, temos ocupações naturais e necessárias. Então nós precisamos viver em constante atividade. E além das ocupações necessárias, nós temos os nossos entretenimentos, nossas distrações, nossos passatempos que nos divertem, diversificam nossa rotina e isso é bom. E sobretudo, nós temos os afazeres no reino de Deus, o serviço na igreja, o ministério, enfim, servir. Mas afinal, quando é que surge o problema dentro desse contexto então? É quando nós não lidamos, quando nós não vivenciamos da maneira correta tudo isso e confundimos as coisas e esquecemos o primordial, a prioridade. Nós podemos nos envolver de maneira tão intensa em qualquer categoria de ocupação nessa terra ou em muitas ocupações ao mesmo tempo que nos tornamos tão super ocupados, tão sobrecarregados que não sobra nem mais tempo, nem mais espaço para Deus. Eu quero aqui citar algumas passagens bíblicas que irão fundamentar de maneira sólida esse assunto. O primeiro texto está em Êxodo, capítulo de número 5, dos versículos 1 ao 9, que eu quero destacar para vocês. Aqui já estamos no início do contexto da libertação do povo hebreu. Moisés e Arão têm o seu primeiro contato com Faraó. E eles dizem, olha, Deus disse que deixasse o seu povo ir, para que fizesse a ele uma festa no deserto. Faraó olha assim, quem é esse Senhor para que eu lhe devo obedecer? E lá no versículo de número 4, o rei do Egito disse assim a Moisés e Arão, por que quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou, o povo é atualmente numeroso e vós o faríeis interromper seus trabalhos. E olha só o que ele fez. Versículo 6, naquele mesmo dia deu Faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem. Não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos, ou seja, aos hebreus. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi deles a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São uns preguiçosos. E lá no versículo 9, Faraó diz assim, que sejam sobrecarregados de trabalhos. Ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que lhes contam. Meu irmão, minha irmã, Faraó estava sobrecarregando o povo mais ainda, em vez de conceder a libertação deles. Essa continua sendo a estratégia do diabo para com cada um de nós. Ele quer nos sobrecarregar, ele quer nos colocar fardos pesados, ele quer nos ocupar de tal modo a ponto de que nós não alcancemos a libertação de Deus e assim também não adoremos ao Senhor, que não tenhamos tempo para Deus. Um outro texto que eu quero citar para vocês está no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 14. Quero destacar dos versículos 16 ao 24, onde Jesus conta a parábola do grande banquete. Jesus diz assim no versículo 16, um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados, vinde, tudo já está preparado. Mas todos, olha só, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro diz que havia comprado um terreno e por isso precisava ir vê-lo. Teve um outro que disse, olha, eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. E um outro disse assim, eu me casei e por isso eu não posso ir. Ou seja, cada um deu a desculpa de que estava muito ocupado com outra coisa e por isso não podia comparecer ao banquete. Banquete nós podemos aqui trazer como símbolo da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Nós também muitas vezes estamos dando desculpas de que estamos muito ocupados, sobrecarregados com muitas coisas e por isso não podemos estar em oração, não podemos buscar ao Senhor, não podemos ler a palavra e aí sim que nós nos distanciamos do Senhor. Uma outra passagem que eu quero citar aqui é que está no Evangelho de São Lucas também, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, a famosa passagem de Marta e Maria. Diz a palavra que Jesus estava em viagem e entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa.
Marta tinha uma irmã chamada Maria, e essa Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Enquanto Marta estava toda preocupada na lida da casa, e chega um momento em que ela diz assim para o Senhor Jesus: não te importas que a minha irmã me deixe só a servir? Diga a ela para que me ajude. E o Senhor Jesus responde assim: Marta, Marta, tu te andas muito inquietas e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Enquanto uma sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, a outra estava preocupada. Não podemos dizer que Marta estava de toda errada, porque ela estava acolhendo bem o Senhor. Mas nós precisamos entender que muitas vezes, ao não sabermos lidar com o serviço para Cristo, esse serviço para Cristo nos rouba do próprio Cristo. Não porque o serviço é ruim, mas porque nós não sabemos lidar. Precisamos ter cuidado para que não nos envolvamos na obra de Deus e nos esqueçamos do Deus das obras. E de uma forma geral nessa terra, nós precisamos ter cuidado para que nós não fiquemos sobrecarregados, super ocupados com a família, com o estudo, com o trabalho, com o entretenimento, com as redes sociais, para que nós não confundamos as coisas. Que mesmo estando nós ocupados com as coisas terrenas e necessárias, nós nunca, jamais deixemos de estar ocupados com o Senhor Jesus e com as suas coisas. O Salmo de número 13, verso 2 diz assim: do alto céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se existe pelo menos um sensato que busque a Ele. O Senhor está à procura de quem o busque com o coração inteiro. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está no Evangelho de São Lucas, também, capítulo 2, verso 49, onde Jesus, para os seus pais, estava perdido e é reencontrado pelos seus pais. E quando seus pais o encontram, Jesus dá uma resposta assim a eles no versículo 49. Por que vocês me procuravam? Não sabiam vocês que eu devo me ocupar, eu gosto dessa tradução, que eu devo me ocupar com as coisas de meu Pai, que nós possamos também, constantemente, nos ocupar com Deus e com as suas coisas. E não ficarmos super ocupados demais com as coisas da terra. E assim nós deixemos o Senhor de lado. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.